Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Lucas, no capítulo 15, nós vamos encontrar a chamada seção de achados e perdidos. E hoje eu quero meditar aqui com vocês na parábola do filho pródigo. Esse é um texto muito conhecido. Essa história, esta parábola, essa historinha, né, contada por Jesus, mestre dos mestres, ele usava o recurso das parábolas, ele criava, ele inventava histórias, usando os elementos do dia a dia, do conhecimento das pessoas à sua volta, e ele usava as parábolas como mestre que era, e isso inclusive era uma prática muito usada pelos judeus, pelos escribas, pelos mestres da lei. Então Jesus ele conta uma historinha ali. E a história do filho pródigo provavelmente é a história mais conhecida de toda a Bíblia. Todo mundo conhece a história do filho pródigo. Vamos ler esse texto a partir do verso 11. Lucas 15, no verso 11, e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo.
E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. E saindo, o pai instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém. Glória a Deus. Então eu li toda a história para que a gente pudesse se concentrar mais na parábola e a gente meditar aqui. Eu quero compartilhar essa palavra, aquilo que Deus colocou no meu coração, já tem um tempinho, e eu estava pensando sobre a parábola do filho pródigo, e eu fiz algumas anotações, é assim que eu faço, e essa semana eu pude preparar o esboço, deixei lá prontinho para hoje compartilhar. E eu confesso a vocês que eu tive o cuidado para não negligenciar o texto bíblico, a história, porque quando a gente conhece muito a história, aí a gente vai dizendo: mas eu já sei como é que é, Então eu tomei esse cuidado e eu quero que você também preste muita atenção, para que você não diga assim, na sua alma, no seu coração: eu já conheço essa história, e eu já ouvi muita pregação sobre esse texto, e quem sabe, se o Espírito Santo de Deus não te surpreende hoje, com uma revelação, uma palavra nova para a sua vida. Então, quem quer receber uma palavra nova de revelação, de ensino, levanta a mão assim, diga. Fala assim, Deus, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Estou de olho no relógio. 7h37 e 45 segundos. Vamos lá. O que eu quero falar, compartilhar para vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu fico o tempo todo com as antenas ligadas para ouvir a revelação de Deus, algo que Deus quer falar. Eu fico atento, eu anoto num caderninho, na leitura bíblica e tal, para que eu possa ter algo para compartilhar com vocês. Eu fico atento, e foi assim que Deus tocou no meu coração, e a palavra é diretamente para o irmão do pródigo. Eu não estou querendo falar aqui com o pródigo, até porque a gente logo imagina que não tem pródigo aqui. Então a minha palavra é direta com o irmão do pródigo. Então, se eu pudesse chegar, me meter naquela parábola, e vamos imaginar que fosse uma história real, e existisse mesmo esses personagens, o filho mais novo, um mais velho, o pai, a casa e tudo mais, e eu tivesse a oportunidade de falar com o irmão do pródigo, eu diria: escute aqui, ô irmão mais velho. Então essa palavra é para o irmão do pródigo. Vamos juntos pensar aqui,
da gente conversando, tendo uma conversa cara a cara, uma conversa direta com o irmão do pródigo. Vamos lá, vamos falar para ele. Primeira coisa que eu ia dizer para ele: ei, não julgue nem condene o seu irmão. A primeira coisa que eu diria para o pródigo é: não julgue nem condene o seu irmão. Afinal, Deus não nos constituiu juízes de ninguém. Então a primeira coisa que eu diria para aquele irmão do pródigo é: não condene nem julgue o seu irmão. Porque a primeira coisa que eu diria: não julgue nem condene o seu irmão, porque você também recebeu a herança antecipada do Pai. O texto de Lucas 15, no verso 12, pode olhar na sua Bíblia aí. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele, o pai, repartiu por eles. Está no plural. Os dois receberam a herança. E por que que o irmão agora quer julgar, quer condenar o outro? Ele repartiu por eles, o pai repartiu por eles a fazenda. A gente sabe que a parte que coube ao pródigo, ele gastou dissolutamente. Diz a parábola que ele gastou dissolutamente. Em outra tradução, essa palavra significa desregradamente, sem controle, sem sabedoria. Logo ele gastou tudo. Agora, o irmão do pródigo, ele diz que o seu irmão mais novo gastou tudo com as meretrizes. Observe o detalhe no texto. Lucas, no capítulo 15, você vai observar que no verso 30, lá no finalzinho da parábola, o irmão vai dizer: olha, meu pai, ele gastou tudo com as prostitutas, com as meretrizes. A parábola nos diz no começo que ele gastou desregradamente. Já o irmão o acusa logo e diz: gastou com as prostitutas. Então eu estou falando direto, né? Uma palavra direta, uma conversa direta com o irmão do pródigo. Eu digo: não julgue nem condene o seu irmão, porque você também recebeu a herança antecipada. E agora, eu sei o que é que o irmão mais novo fez, mas eu não sei o que é que o irmão mais velho fez com a herança. Eu não sei. Nós não sabemos. Não temos esta informação no texto. O irmão mais velho gastou com o quê? Tem muitos irmãos mais velhos, e olhando agora para a igreja, que gostam de criticar o pecado dos outros, mas o dele não. O dele ele esconde, o dele ele guarda as 7 chaves, mas expor o pecado dos outros, aí tem muita gente que gosta. Mas eu diria que, todos pecaram e destituídos estão da graça, da glória de Deus. É o que a Bíblia nos ensina. Quem não tiver pecado algum, que atire a primeira pedra. Se dissermos que não temos cometido pecado algum, primeira carta de João, no capítulo 1, no verso 10, o Senhor vai nos dizer, João, vai dizer: se dissermos que não temos cometido pecado algum, enganamos a nós mesmos e fazemos a Cristo de mentiroso. A Bíblia diz, nada há encoberto que não haja de ser
revelado. Nada há encoberto que não haja de ser revelado, nem oculto que não haja de ser sabido. Lucas capítulo 12, no verso 2. Então um dia tudo virá à tona. Então por que que o irmão mais velho está criticando o outro? Olha ele aí, veio, o senhor recebe ele com festa, mas ele gastou com as prostitutas, ele pegou a herança, ele também pegou. Ele também gastou, não fez nada, porque continuava ali na casa do pai, sob a administração e o governo do pai. O que é que ele fez com a herança? Ele não diz, mas acusar o outro é rápido no gatilho, é? Então a gente precisa aprender sobre isso. Outra coisa que a gente vê claramente aqui, e ainda sobre esse aspecto de não julgar nem condenar o irmão, aquela família da parábola é semelhante a uma igreja hoje. Igreja não é lugar de julgamento de ninguém. Igreja não é lugar de julgar as pessoas. A igreja está mais para um hospital que cuida dos enfermos. Aquele pródigo, ele representa milhares de pessoas que estão aí no mundão e que querem um lugar onde eles possam ser recebidos com amor, com compreensão, sem condenação, sem julgamento algum. Simplesmente, como pecador, ser recebido e aí se sentir seguro o suficiente e apoiado o suficiente para abandonar os seus pecados e manter uma plena comunhão com o Pai. E onde é que eles vão conseguir isso? Tem que ser na igreja. Mas a igreja não pode ter esses irmãos do pródigo, porque senão os irmãos do pródigo botam o irmão mais novo para fora de casa. Deu para entender? A segunda coisa que eu gostaria de falar diretamente na cara do irmão do pródigo. Você está mais perdido do que o pródigo. Você está mais perdido do que o pródigo. Jesus nos contou 3 parábolas seguidas. Se você tiver a curiosidade de olhar depois em casa, em Lucas capítulo 15, você vai ver que todas as parábolas de Jesus, e Lucas não é diferente, Jesus conta uma parábola com algum propósito. Ele está ensinando alguma coisa, ele está dando resposta a alguém de alguma pergunta, ele está ensinando alguma coisa. Na ocasião de Lucas 15, nós vamos encontrar 3 parábolas, por isso é chamada da seção dos achados e perdidos. E Jesus ele está dando uma resposta aos fariseus e escribas, os fariseus e escribas que estavam estranhando, murmurando, julgando, condenando a atitude de Jesus em se aproximar de publicanos e pecadores. Aí Jesus disse para eles, quando percebeu a murmuração no coração deles, disse: deixa eu contar uma historinha aqui para vocês. Eu imagino que eles devem ter dito: fala aí, historinha a gente gosta de ouvir. E aí eu vou contar uma primeira. Tinha um pastor que cuidava das ovelhas, tinha 100, e uma se perdeu. Ele pegou as 99, colocou no deserto, bem protegida, e correu atrás da ovelha que se perdeu, até encontrá-la. Aí quando encontrou, colocou nos ombros e veio com alegria, e contou para os seus amigos: achei a minha ovelha que tinha se perdido. E o texto já vai complementando e dizendo: assim há alegria dos anjos no céu por um pecador que se arrepende, muito mais
do que por 99 que nem acha que é pecador. Está lá, vai lendo o texto, você vai ver. Aí Jesus ainda diz, vou contar outra. Uma mulher perdeu uma dracma. E aquela dracma era muito importante para ela. Era um sinal de um noivado e ela tinha que conservar aquela dracma. Então ela logo cuidou de limpar a casa e procurou até achá-la. Quando encontrou, chegou para as amigas e fez a maior festa. Achei a dracma que eu havia perdido. Deixa eu contar outra história. Aí contou do filho pródigo. 3 historinhas, uma atrás da outra. O irmão do pródigo estava mais perdido do que o pródigo. Olhando para as 3 parábolas, a ovelha é um animal irracional. Não tinha consciência de que ele estava perdido. E precisava de um pastor para trazê-lo de volta. A dracma, material, não tem vida. O dono foi atrás. Ele não tinha entendimento, nem podia ter, de que estava perdido. Mas o pródigo tinha plena consciência de que estava perdido. Por isso que ele disse, já sei o que é que eu vou fazer. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Nem sou digno de ser chamado mais o teu filho. Observe aí que o pródigo teve o entendimento de que estava perdido. Estava, na verdade, completamente perdido. Mas o irmão do pródigo não. O pai, na parábola, diz que o pródigo estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E agora, retornava à casa e retornava à comunhão com o pai. Já o irmão do pródigo estava agora com o seu relacionamento quebrado com o pai. Estava com o seu relacionamento quebrado com o seu irmão. Porque ele logo julgou o irmão e desgastou com as prostitutas. Esse aí, esse teu filho, né? O irmão do pródigo estava com o relacionamento quebrado com o pai. Estava com o relacionamento quebrado com o irmão. Mas estava dentro da igreja achando que era o santo dos santos dos santos. Achava que era o mais justo. Para piorar a situação desse irmão, ele achava que era perfeito. Estava na igreja, trabalhava na igreja, estou salvo. E o pai lutando com ele. Filho, não é desse jeito. Não é desse jeito. Essa era a figura que Jesus estava ensinando para mostrar àqueles fariseus que eles não passavam de um sepulcro caiado, por fora todo branquinho, mas por dentro ossos apodrecidos. Eles iam para o templo, eles vestiam as roupas sacerdotais, eles apresentavam o sacrifício, eles pareciam mais santos do que todo mundo. Mas o pai sabia perfeitamente o que é que estava naquele coração. Ele estava mais perdido do que o pródigo que estava no mundão e agora estava voltando. Quem entendeu essa palavra aí? Mais chance teria de ser salvo o pródigo que reconheceu seu pecado e voltou, do que aquele que estava em pecado, guardado dentro da igreja, vamos colocar assim, e achava que não tinha problema nenhum para resolver. Você entendeu essa palavra? Não pensemos que, porque somos membros de uma igreja, e na igreja todo mundo é crente de verdade, está todo mundo salvo. Olha, igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Cuide do seu relacionamento com o Pai. Quem salva é Jesus. Todo aquele que é salvo,
ele vai estar na igreja. Ele vai procurar, sim, ter a comunhão com o Pai, vai procurar a sua igreja, e ele vai procurar até se batizar, porque quem crê e for batizado, então quem crê, a tendência é eu quero ser batizado, porque ele crê e ele quer obedecer. Então, não é porque está na igreja, está resolvido o problema. Eu lembro de as reuniões do congresso da Visão Celular, a gente trabalhava organizando os congressos, e o líder lá, o apóstolo, dizia assim: olha, gente, a gente tem que colocar um aviso para os irmãos, quando saírem dos seus lugares, e lá na frente, leve os seus pertences, porque o que tem de ladrão entrando nas igrejas para roubar as bolsas e os pertences. Sabia disso? Já pensou? Está dentro de uma igreja, todo mundo crente, mas cuidado com sua bolsa. E eu ficava indignado com um negócio desse. Como é que pode? Então, não demole, porque infelizmente é esse o mundo que a gente está enfrentando. E a igreja precisa acordar para esta realidade. Cuidado, muito cuidado com o seu relacionamento com Deus, porque senão você vai acabar como o irmão do pródigo. Está mais perdido do que o pródigo e acha que está tudo muito bem com você. Essa palavra é de despertamento para você refletir. E eu digo isso, não é julgando ninguém, mas é baseado naquele sermão profético, que Jesus diz assim: estarão dois juntos, um será levado e o outro vai ficar. Quando eu leio aquele texto, eu fico pensando: meu Deus, mas como é que é isso? Quer dizer que vai estar dois juntos, juntinhos, caminhando juntos. Quem sabe até caminhando para a mesma célula. Aí vem o arrebatamento, um sobe e o outro fica. Meu Deus. Então cuidado com a sua vida espiritual, meu irmão. Essa palavra é para você despertar para o seu relacionamento com Deus. Terceira coisa que eu quero dizer na cara do irmão do pródigo: melhore o seu relacionamento com o Pai. O irmão mais velho não tinha um bom relacionamento com o pai. Não tinha uma boa comunicação. Porque quando ele chegou na festa, quando ele chegou em casa, que ouviu o barulho da festa, aquele negócio todo, ele foi perguntar aos servos: o que é que está havendo aí na casa do meu pai? Por que ele não perguntou para o pai: pai, tem festa aí? Me conta aí que eu quero me alegrar também. Não foi que houve? Não. Ele já chegou meio cismado. E aí chega para um servo, usa o servo de intermediador, porque não tinha um bom relacionamento com o pai, é óbvio. E aí vai se informar da situação. Tem muita gente que fica usando intermediador para falar com Deus. E a Bíblia diz que o único intermediador entre Deus e o Pai é Jesus Cristo. Você entendeu? Então é você que tem que falar diretamente com Ele. É você que tem que limpar o caminho, limpar o acesso para ter um bom relacionamento com o Senhor. E sabe de uma coisa que faz com que o Pai não escute as nossas orações? Sabe de uma coisa que cria uma distância entre a gente e o Pai? O nosso pecado. Os pecados, as transgressões, já nos dizia o profeta Isaías: mas os vossos pecados fazem separação entre vocês e o vosso Deus, de tal maneira que eu não vos ouço. O irmão do pródigo precisava melhorar o seu relacionamento com o pai. O texto diz no verso 28, que o filho mais velho indignou-se com o pai. Já pensou? Um filho se indignar com o pai? Se revoltar contra o pai? Isso não é testemunho de um bom relacionamento com o pai. O texto vai dizer no verso 29,
de Lucas 15, que ele desacatou o pai quando recebeu a herança e agora respondendo, discutindo abertamente com o pai. O verso 29 vai dizer: mas respondendo ele, ainda retrucou, não é? E disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste nem um cabrito magro. Olha a indignação. Não quis obedecer ao pai, porque o pai disse: meu filho, entra, vem para a festa. Não, entre. Aí o texto vai dizer que ele insistia para que o filho entrasse, instava com ele, verso 27, instava com ele. A parábola não vai ficar contando os mínimos detalhes do debate, da discussão, mas havia sim uma discussão ali, e o pai insistia com o filho, para que ele pudesse entrar. Já o pródigo, aquele perdidão do mundão, ele já chega em casa abrindo o verbo: pai, pequei mesmo, fui eu que fiz, eu pequei contra Deus, contra os céus, eu pequei contra o Senhor, eu reconheço a besteira que eu fiz, eu mereço ser disciplinado, mas me deixe entrar na casa. Deixa eu perguntar para você, que tipo de discípulo você tem sido? É aquele tipo que briga com seu líder, que arruma confusão, que resiste? Ou é você aquele que abre o seu coração, é um discípulo leve, suave, que abre a sua vida e diz: eu pequei mesmo, eu preciso de ajuda, eu fiz uma besteira? Como é que é você como discípulo? Pensa um pouquinho aí. A quarta coisa que eu queria dizer àquele irmão do pródigo, para eu terminar essa palavra hoje, porque já passou das 8. Eu ia dizer para aquele irmão do pródigo: ajuste a sua visão com a visão do pai. O filho, dentro da casa, estava completamente desajustado com a visão da casa. Toda casa tem as suas normas, as suas regras, por mais simples que sejam as regras, as normas, mas toda casa tem que ter um limite aí, tem um tal horário de chegar, tem um tal de avisar quando não chegou a tempo, tem um tal de participar nas atividades da casa, da manutenção, por aí vai. A visão do filho mais velho estava completamente desajustada da visão da casa, desajustada da visão com o pai. Enquanto o pai se alegrava, o irmão se irava. Tem alguma coisa errada? Enquanto o pai faz uma festa, o outro faz uma briga. Essa visão precisa ser ajustada. A visão do pai é e sempre será uma visão de festejar a volta do pródigo. Quem lembra dos nossos frutos fiéis? Lembra do barulho? Lembra dos balões? Lembra dos apitos? Lembra da sujeira que ficava? Agora, pergunte se eu gostava disso. Não. Que barulho e apito. Mas eu gostava do que estava acontecendo ali. Vidas vindo adorar a Deus. Vidas se convertendo. Aí
aí eu estou dentro. Então, as outras coisas são detalhes que a gente ajusta. Você entendeu? A gente nunca pode perder a alegria no coração quando a gente vê alguém indo à frente e receber Jesus como Senhor, como Salvador. Nunca. E a gente tem que se alegrar sempre com isso. Eu nunca esqueci de uma criança, e eu achei interessante depois o pai e a mãe me falando. Toda vez que eu fazia o apelo, isso tem tempo, fazia o apelo, ele vinha à frente. E aí eu parabenizava e tal, e vinha outros também. Às vezes ele vinha e abria espaço para encorajar outros para virem. E era aquela festa e tal. Aí a mãe pergunta para o filho: mas meu filho, todo domingo você vai lá na frente? Ah, eu gosto de ir, porque o pastor fica alegre. Pois é, imagine, eu me alegro muito mais, Deus se alegra por um pecador que se arrepende. Aí o filho pródigo, perdido, estava morto e reviveu. Tinha se perdido, estava no inferno, resumo. E ele se converte, ele se arrepende e volta e quer entrar na casa. O irmão fecha a porta na cara dele. Cria caso, dificuldade para ele não entrar. Essa era a visão do irmão do pródigo, mas essa não é a visão de Deus. Deus sempre vai festejar aquele que se arrepende, aquele que volta, não importa o que ele fez. Quando ele se arrepende, tem festa no céu, e Deus se alegra quando alguém se arrepende e vem, muito mais do que 99. Então, uma ovelha ele celebra muito mais do que 99 pecadores que acham que não precisa se arrepender. Eu acho, sinceramente, que todo domingo a gente tem que vir à frente e se arrepender. Porque eu tenho certeza que toda semana a gente peca. Não é que a gente queira, não. Mas se a gente toda semana vier à frente se arrependendo, vai ter irmão dizendo: para que isso? Olha lá, ainda se ajoelha, cai, chora. Meu irmão, deixa a vida do outro, cuida da tua vida. Parece o irmão do pródigo, criando caso com o novo crente ou com aquele que quer se arrepender. Deixa ele. Segunda coisa que eu diria, para ajustar a visão da casa, ajustar a visão com o pai, a visão do pai será sempre a de perdoar todo aquele pecador que se arrepende. A visão do pai será sempre ele vai perdoar. Ah, mas ele veio de novo à frente, mas não para de fazer aquele mesmo pecado. Pois é, ele não para de fazer aquele mesmo pecado, ele se arrepende, ele vem à frente, eu oro por ele, eu me alegro com isso, Deus se alegra muito mais, e ali se cria uma chance para ver se ele não repete. Vai que ele se converte mesmo. Obrigado, Roberto. Vai que ele mudou mesmo. Então ele sempre tem que voltar, e vai ser alegria para o pai, para a casa. A visão da casa é sempre de celebrar aquele que se converteu. Diga amém. E é interessante que o pai não quis nem ouvir o discurso do filho, apesar de que o filho falou: pai, pequei, tarará, tarará. O pai não estava nem preocupado mais com isso, já estava encomendando a festa. Já estava encomendando a festa. Não importa o pecado que ele fez. O pai não perguntou: mas meu filho, gastou tudo, não sobrou nada, foi? Mas eu não disse tanto para você. Mas não tem isso. O pai nem passou na cara, não deu nem um sabão. Já viu que as mães, quando ficam bravas, quando os meninos caem, a gente diz para o menino: não faz isso que você cai, não faz isso. O menino vai lá, puf. Aí a mãe fica aflita, porque o menino caiu. Olha só, tá bem, tá, agora vai apanhar para não fazer isso. Aí tome couro. Não, Deus não faz isso não.
Só se alegrou que ele voltou. Tá bom, tá inteiro, perdeu dinheiro, gastou tudo, a gente trabalha, meu filho, a gente ganha de novo. Entra, vem do jeito que está, todo sujo, rasgado, sem um centavo no bolso. Chega, meus servos, bota sandália nos pés, bota anel no dedo, restaura. Esta é e será sempre a visão do Pai. Esta tem que ser a minha visão, a sua visão, meu irmão. Porque se a gente não ampliar essa nossa visão e a não ajustá-la à visão do Pai, quem vai ficar de fora é a gente. E o pecador lá se arrepende, entra e você fica de fora, meu irmão. Entendeu isso? Precisamos conhecer melhor quem é o Pai. Então tem muito filho que não conhece o Pai. Olha só, é interessante, o irmão do pródigo vai reclamar. Ele vai dizer para o pai: estou aqui trabalhando, olha o que é que eu já fiz, e olha o que é que eu já me sacrifiquei, e eu fiz isso e mais isso, eu nunca transgredi um mandamento, e o Senhor nunca me chamou à frente, nunca deu um tapinha nas costas, nunca matou um bezerro, nunca me deu nem... Gente, que isso? Deus está vendo tudo e todas as coisas. E a gente faz para Deus. Ele está vendo. Ele vai recompensar. Ele não deixa nada pendente aí. Ele recompensa. Ele é fiel. O problema era que o irmão do pródigo não conhecia o pai. Essa era a questão. Uma certa ocasião, Jesus nos contou uma parábola para nos ensinar sobre quem é o Pai. E ele contou a parábola dos talentos. Estão lembrados? Daquele que recebeu 10, 5 e 1, ou 5, 3, 1. Está lá na Bíblia, você vai ver lá como é que é a divisão. Está lá no Evangelho de Mateus 25. Aquele que recebeu um talento, o que é que ele fez? Enterrou. E quando o dono, né, o pai chama, ou o empregador, né, chama os servos: olha, o Senhor me deu 5, eu trabalhei, ganhei mais 5, toma aqui 10, muito bem, muito bem. Quando chega em 1, Senhor, o Senhor me deu 1 só. E eu, conhecendo o Senhor, que o Senhor é cruel, o Senhor colhe onde não plantou. Olha que afronta ao coração do pai. O Senhor, eu estou trabalhando, o Senhor não me dá nada. O Senhor, essa era a visão do irmão do pródigo. Não conhecia o pai. Dentro de casa e não conhecia o pai. 4.4, para quem está anotando. A visão da casa do pai precisa ser ampliada, melhorada. Tem gente que critica a igreja, julga a igreja e diz: ali só tem gente falsa. Você já ouviu alguém fazer isso? Você já fez. Tá, tudo bem. Pois é, a igreja ainda é o melhor lugar do mundo para a gente entrar e fazer parte. Com todos os defeitos nossos. Porque quem é a igreja? Somos nós. Somos nós. Então, se a igreja tem problema, tem defeito, tem sei lá o quê, a culpa é nossa. Não é de Jesus, não. Mas o irmão do pródigo achava que era de Deus, o Pai. A culpa é nossa. Quem critica a igreja: não quero me meter, porque é uma confusão, por quê? Não. É você que faz a igreja. É só você melhorar, que a igreja melhora. Muito simples. Aí fica julgando, aí fica achando coisa demais, procurando coisa demais, e aí vai ter dificuldade. Quem acha que não quer fazer parte da igreja,
vai lá fazer parte de uma associação política. Vê como é que é as reuniões lá e o pau quebrando. Eu já fui em reunião de condomínio. Já foi. Eu já fui umas 2, 3. Todas que eu fui, teve briga. E da última, que eu disse, não venho mais. Da última, foi preciso separar 2 velhos lá que queriam entrar nos tapas, e o outro ainda saiu dizendo, vou processar você. Pronto, um processo contra o outro. Processo, eu vou lhe processar também. E olha, pelo menos na igreja eu nunca vi isso assim, declaradamente não, né? Mas o pior que tem. Mas ainda é o melhor lugar do mundo. Vai para uma associação política. E para o seu lugar de trabalho? É um céu lá? Não tem ninguém querendo passar por cima de você? Espero que não, né? Não tem ninguém querendo te engolir? Não tem ninguém querendo puxar o tapete seu? Pois é. Então, tem gente que quer fugir de igreja, está precisando parar para pensar melhor sobre essas questões. Esses ambientes que a gente tem aí fora, não se compara com a igreja do Senhor Jesus Cristo. E um dia essa igreja vai ser arrebatada nos céus. E ela será sem mancha, sem mácula ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A visão da casa do Pai precisa ser melhorada, ampliada. A casa do Pai tem que estar sempre cheia. Sabia disso? A casa do Pai, a visão é, a casa tem que estar cheia. De onde é que eu tiro isso? Parábola da grande ceia. Jesus contou uma parábola. Ele fez uma grande ceia e preparou os convidados. Quem está lembrado dessa parábola aí? E o que é que ele diz? Olha, eu fui chamar os convidados, não vieram. Sai pelos becos e valados e chama o cego, manco, aleijado. Traz para minha casa, se encha. O servo volta e diz, Senhor, eu fiz do jeito que o Senhor mandou. Trouxe os cegos, os mancos, os aleijados, mas ainda há lugar. Ah, é? Ainda tem lugar? Então agora você vai sair pelos becos e valados, e arrasta, força-os a entrar. Tem gente que convida um irmão, um amigo, sei lá, para vir para a igreja. Convidei, ele não quis vir, arrasta ele. A visão da igreja, a visão da casa do Pai é para encher, então arrasta cego. Mas ele estava cego, ele é manco, ele arrasta, traz ele. Mas ele não é um problemático, traz ele, é igual a você. Então traz também. É assim mesmo. Então a gente tem que ampliar a visão sobre o que é a casa do Pai. E para eu terminar, a casa do Pai é um lugar onde tem serviço para todo mundo. O que é que o irmão do pródigo estava fazendo? Servindo. E os servos ali faziam o quê? Serviam. Tinha trabalho para todo mundo. E por que você está na igreja e não quer trabalhar? E por que você não quer ajudar? Agora, criticar, tem muita gente que quer. Chama você para ser líder de célula, não quer, não posso, não tenho tempo. Chama você para servir na igreja, não quero, não posso, não sei dançar. Chama você para... mas quando estava no mundão, era só no sapatinho. Dançava forró, que era uma beleza, é ou não é? Quem é que dançava forró aqui antes de se converter? Quem é que dançava um pagode aí? Aí na igreja, não sei dançar. Que não sabe o quê? Não, eu não sei, eu não quero ir para filmagem. Aprende. Tem serviço para todo mundo na casa do Pai. Você entendeu essa palavra? Fica de pé, meu irmão. Quem é você na parábola do pródigo? Quem é você nessa parábola, hein? Vamos lá.
Vamos nos encontrar aí. Eu tive uma aula no seminário de teologia, quando eu estava fazendo o curso de bacharel em teologia, e aí o professor pegou pesado. Ele deu um trabalho, que eu nunca esqueci, era para fazer esboços na parábola do filho pródigo. E aí cada um que tinha que fazer o máximo que pudesse. E um aluno lá meio que folgado, o professor chamava assim: fulano, apresenta aqui o seu esboço. Chamou ele: fulano, seu esboço aí. Ele disse: não tenho nenhum não. Mas ele não fez o trabalho. Professor, sinceramente, eu não me identifiquei com esse texto. Aí o professor perguntou: como assim? Porque negócio de pródigo, eu nunca fui pródigo. Esse negócio do irmão do pródigo, eu também não. O professor deu uma bronca que eu fiquei procurando lugar para me esconder. Ele disse: todos nós um dia fomos tal qual o pródigo, no lamaçal do pecado, e o Senhor nos recebeu na casa dele. Ou você é pródigo, ou você é o irmão do pródigo, hein? Ou você não se achou ainda. Bronca. Eu não vou dar bronca nenhuma não. Vou deixar isso com o Espírito Santo. Mas eu vou perguntar para você: quem é você na casa do Pai? É um pródigo que está voltando? Aleluia, vamos fazer uma festa. É um irmão do pródigo que hoje entendeu e está voltando para valer. Glória a Deus, vai ter festa também para você. Eu não vou chamar você à frente, não vou pedir para levantar a mão, eu só vou terminar a mensagem que Deus me entregou e dizer para você: procure-se nesta parábola, porque vai que você se acha que é até o pai, mas eu espero que não, porque pai só tem um, o Deus Todo-Poderoso, a quem nós servimos. Fale com Ele agora, peça perdão. Alegre o coração do pai se arrependendo de pecados. Alegre o coração do pai dizendo para ele: pai, estou voltando. Eu hoje decidi criar vergonha mesmo e vou mudar minha vida. Fala com ele agora. Ele está aqui e está te ouvindo. Vamos orar. Fale com Deus. Tem muitas oportunidades na casa do Pai para você servir. Você serve com seus dízimos e ofertas ao Senhor. Você serve participando de uma célula, cedendo a sua casa para uma célula se reunir, liderando uma célula, ajudando o líder de célula, cooperando no funcionamento de uma célula. Você pode servir evangelizando, convidando as pessoas para a célula, convidando as pessoas para o culto, fazendo o seu trabalho como evangelista, como discípulo de Jesus. Ninguém precisa estar julgando você, mas Deus sabe, e Ele vai ver o seu esforço. Você pode servir no templo, limpando, fazendo uma faxina, por que não? Você pode servir no som, na projeção, na filmagem, na dança, na intercessão, na recepção, nas crianças. Tem muita oportunidade para você servir na casa do Pai. Procure o seu lugar, se envolva e sirva. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra de despertamento que o Senhor nos entregou. Eu creio que foi o Senhor que nos deu essa palavra, essa inspiração, meu Deus. E agora, pedimos perdão pelos nossos pecados. Se fomos pródigos, hoje reconhecemos os nossos erros, os nossos pecados. Se agimos como irmão do pródigo,
Se alguma vez pecamos nesta área, meu Deus, o Senhor sabe todas as coisas, nos perdoa. Estamos aqui, ó Deus, voltando para os teus caminhos. Cada um tem uma situação aqui, e o Senhor conhece cada coração. Tem gente voltando, tem gente abandonando pecados, tem gente decidindo servir ou servir melhor. A tua palavra não volta vazia, e nós te agradecemos por isso, e pedimos que o Senhor nos dê coragem para reconhecer os nossos erros, coragem para mudar, e assim celebrarmos com festa ao Senhor e trazermos mais e mais filhos que estão espalhados por este mundo, meu Deus. Nos usa, Senhor, como instrumento em tuas mãos, conforme o teu querer. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe a sua semana, semana de bênção, de prosperidade, saúde, proteção do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe.